Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação importante divulgada pelo portal UOL, a preparação para a reformulação na próxima janela de transferências, que será válida do dia 20 de julho até o dia 11 de setembro. Você pode até estar se perguntando, né, por que esse período tão longo, aliás, tão distante assim, né, porque geralmente a janela reabria em junho. É porque esse ano teremos a Copa do Mundo, né, e aí após o final da Copa, aí sim teremos esta nova janela de transferências. Então, no total, pouco mais de 40 dias, né, para contratações, 42 dias sendo mais preciso nesta janela. Segundo informações apuradas pelo portal UOL, 10 jogadores estão na lista de saídas e com chegadas entre 7 a 10 jogadores também para a janela da metade do ano. Vamos falar então sobre esses jogadores, né? Quais são os atletas que estão nesta lista divulgada pelo portal UOL. O primeiro nome do Patrick de Paula, que está emprestado pelo Botafogo. Começou até bem, né, a temporada na Copa Norte e também no Campeonato Paraense. Fez alguns gols bonitos, só que na Série A faltou sequência. Os números dele pelo Remo não são ruins, não. Quatro assistências e 2 gols marcados em 14 jogos. Porém, na Série A, né, ele jogou 6 vezes até agora, sendo o último duelo contra o Flamengo, onde foi titular. Um jogador que também tem negociação para saída, né, dentro desta lista de dispensas. Caso o contrato do volante se encerra ao final de junho, tá? Atualmente o salário é dividido entre o Remo e o Botafogo, com cada clube arcando 50%. Caso o Leão opte pela renovação do vínculo até o final do ano, terá que pagar 100% do salário, o que pesa, né, nessa tomada de decisão para o Remo. Então a tendência é que ele não fique, a não ser que chegue a um novo acordo. Mais um que também está nesta lista é o zagueiro Kaique Almeida, apenas 21 anos de idade. Confesso que tinha uma expectativa grande com ele para a Série A, mas acabou não correspondendo. Foram 7 jogos na primeira divisão, 5 como titular, recentemente vinha jogando apenas na Copa Norte. O último jogo dele na Série A foi contra o Bahia, né? Aquela goleada por 4-1, também contra o Flamengo, o Coritiba. Não acho que ele tenha sido o pior zagueiro que disputou nessa temporada pelo Remo, não. Eu pensaria assim, por exemplo, outros 2 zagueiros que estão nessa lista é o Christian Tassano e também o Léo Andrade. Eu sou muito mais sair os 2 e continuar com o Kaique Almeida, né, que está emprestado pelo Fluminense, do que ao contrário. O Tassano também está nessa lista, algo natural, pelo que não fez, né, desde o ano passado quando foi contratado, e também pela atitude recente no duelo contra o Cruzeiro, né, ali já foi a gota d'água. 7 jogos neste ano, não jogou nenhuma na Série A, nem na Copa do Brasil, ficou no banco de reservas no duelo contra o Botafogo, tem contrato com o Remo também até o final do ano. O Léo Andrade também outra grande decepção, 11 jogos neste ano, sendo apenas 4 na Série A, 3 como titular. O último jogo dele foi ainda contra o Águia e na Série a última partida aconteceu ainda contra o Internacional, aquele empate no Mangueirão por 1-1. Um jogador também que já caiu aí no esquecimento, né, dentro do próprio elenco. Indo agora para o meio de campo, essa lista conta com o Panagiotis, também deve deixar o Leão. São 6 jogos, o contrato dele, se eu não estiver enganado, vai somente também até a metade deste ano. Segundo informações do DOL, é mais um que está nesta lista de saídas. Na Série A ainda não jogou, né? Nem vem ficando no banco de reservas recentemente. A única partida que ele jogou, né, foi contra o Galvez, que ele fez o gol da vitória já na última rodada da Copa Norte por 2-1. Indo agora para o ataque, né, aí sim o Remo tem uma lista grande de saídas, começando com o Eduardo Melo, centroavante, começou bem no Campeonato Paraense, mas nas principais competições não conseguiu jogar bem. Teve uma lesão, né, ainda no mês de fevereiro, está se recuperando. São 7 jogos e 3 gols marcados. Atleta de 24 anos que tem contrato no Remo. Se eu não estiver enganado, o contrato dele vai até 2027. Viu? O João Pedro também, centroavante de 29 anos, jogador caro. Na Série A até agora somente 6 jogos, 1 gol marcado. E a última vez que ele foi titular na primeira divisão aconteceu ainda no jogo contra o Fluminense. Também não vem conseguindo corresponder. O Rafael Monte, também mais um que não deve continuar, segundo o portal DOL, está nesta lista. Um jogo apenas na Série A, uma decepção gigantesca também.
na derrota contra o Fluminense. Ainda não marcou gols, teve 2 assistências, né? Uma no Campeonato Paraense e outro na Copa Norte, ele que só está emprestado. Assim como o Carlinhos também está emprestado, né, pelo Flamengo ao Remo até o final desse ano. São 6 partidas na atual temporada, 1 gol marcado e 1 assistência. Foi titular no total neste ano 5 vezes, todas no Campeonato Paraense. Na Série A só ficou no banco de reservas. E é algo que eu vinha comentando, né? Se a gente somar todos os salários, o João Pedro, as informações é que ele ganha mais ou menos na faixa de 200 mil mensais. O Rafael Monte deve ganhar pelo menos 100 mil, tá? Tanto ele como o Carlinhos, até um pouquinho mais. O Eduardo Melo também, algo próximo de 50, 70 mil, não é nenhum absurdo. Então o Remo ele gasta aí pelo menos entre 400 a 500 mil reais mensais com a função de centroavante e não tem nenhum jogador que resolve. Não era muito mais fácil contratar o Pedro Raul junto ao Corinthians, onde o Remo pagaria 350, 400 mil reais dividindo o salário, um jogador que você sabe que vai corresponder em uma Série A, mas o Remo optou pelo pior planejamento possível, pela forma que o Remo montou o seu elenco. O rebaixamento ele é inevitável. O que o Remo precisa fazer agora é tentar mudar na metade do ano, não fazer tantas loucuras, limpar o elenco e trazer 4, 5 bons reforços. Nada de pensar em contratar para ir para o banco de reservas. Aproveite as ofertas da FUT Fanatics, 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do vídeo. Você encontra acessórios oficiais do Remo a partir de R$ 78,90, beleza? Já falei sobre esta informação confirmada pelo Portal DOL e agora destes outros jogadores, né, que não estão nesta lista, quem que pode deixar o Remo ainda? Agora aqui trazendo dados, né, de jogadores que vêm jogando pouco. O Brian Cufré, lateral esquerdo, tem só 9 jogos nessa temporada, foi até especulado uma saída dele ali no final de março, mas acabou não acontecendo. 1 gol nessa temporada, na Série A jogou apenas uma única vez no duelo contra o Internacional e nada mais. Acho que um jogador que pode sim deixar na metade do ano. Assim também como o Pavani, são 10 jogos apenas na temporada, 1 na Série A, que aconteceu ainda contra o Vitória, contrato até o final do ano. O Diego Hernandes, eu acho que pode até ser um jogador útil na composição do elenco, mas tem esse impasse ainda com o Botafogo, com o contrato vencendo na metade do ano, pode ser que não chegue a um acordo. São 5 jogos até agora na Série A, sendo 1 como titular e 1 assistência no duelo contra o Vasco da Gama. E o Leonel Pico, né, que vem sendo um reserva recentemente, apesar de ser o melhor jogador da posição, precisa encontrar o seu espaço. Acho que não é uma saída premeditada para metade do ano, mas dependendo se aparecer uma proposta interessante, se não for utilizado, não me surpreenderia uma saída também não. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se tem outro jogador que você colocaria nesta lista. Lembrando, 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link da FUT Fanatics na descrição do nosso vídeo. Um abraço!